Uma boa tarde a todos vocês. Bom dia, boa noite, depende da ocasião. É assim, né, Pedrão? Depende do horário que você está assistindo. O segundo episódio da segunda temporada, tudo 2-2. Podcast Profeder Connector, recebendo hoje esse grande empresário guarapuavano, Camargo Infocel. Camargo Infocel. Porque senão o pessoal acaba confundindo o nome que se tornou meio comum, Camargo. Mas ele é palestrante, empreendedor, gestor, cristão. Enfim, nós temos um monte de coisa para falar aqui nesse podcast. Uma boa tarde, Camargo, seja muito bem-vindo. Boa tarde, professor Éder. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui no segundo programa do teu podcast, que eu tenho certeza que já é sucesso. Estamos aí para compartilhar aí com os ouvintes algumas experiências de vida ao longo de todos esses anos. Entrevistado bom assim, né? Ele já vai dando, levanta a bola para fazer o gol. Experiência de vida. Eu sei que você tem uma história que começou a trabalhar com 7 anos de idade, né? Isso a gente conversou informalmente, conversou ali na tua loja, conversou no cafezinho. Então eu gostaria muito de trazer ao público isso, Camargo, né? Essa tua história de vida, de empreendedorismo, cara, de gestão, né? E tem uma perguntinha lá no finalzinho, como ser do zero e chegar em 7 lojas. Nos conta um pouquinho da sua vida, nos conte desde o dia que você nasceu até chegar aqui, meu amigo. Certo, Sr. Éder. Tudo começou muito cedo, lá eu diria aos meus 6 anos de idade. Aos meus 6 anos de idade, a minha mãe ficou viúva com 3 filhos pequenos e eu era o mais velho de todos eles, com 6 anos. E nesse momento eu via minha mãe indo para o trabalho e um dia eu vi ela chegando em casa com a mão escorrendo sangue. Eu perguntei para minha mãe, o que aconteceu aí, mãe? Ela falou, filho, isso aqui é porque eu estava roçando e daí não tinha um esmeril para afiar a foice. Naquele dia, o meu coração assim pulsou mais forte e tive um propósito a partir disso aí, que eu queria ajudar minha mãe. E comecei a ajudar minha mãe na lavoura com os 6 anos de idade. Trabalhei um tempo na lavoura, depois que eu fui trabalhar um pouquinho na cidade e construir minha trajetória. Mas comecei com a minha mãe na lavoura aos 6 anos de idade. E tem mais um detalhe, Camargo. Começou lá na lavoura e foi para Santa Catarina. Eu sei que tem uma história também que você começou bem baixo. Por que isso? Porque o pessoal que está nos ouvindo, que quer empreender, ou que está trabalhando, que está construindo uma carreira, às vezes o pessoal fala, poxa, se eu ficar aqui parado eu não vou chegar a lugar algum, né? E você chegou num cargo baixo em Santa Catarina numa empresa e se tornou diretor, né? E depois teve esse feeling, se eu faço isso para terceiros, eu posso fazer para mim também. Nos conta um pouquinho dessa história lá de Santa Catarina. Então, professor Éder, tive uma trajetória antes de chegar lá em Santa Catarina, trabalhei em algumas empresas ali, mesmo na empresa do comércio lá de Palmital, e aí fui trabalhar em Santa Catarina, sempre o sonho do paranaense, antigamente ali, por volta de 2000 e pouquinho, era trabalhar em Santa Catarina. E aí eu trabalhei primeiramente na Confloresta, que era um reflorestamento. Certo. Depois eu fui para a cidade. Tinha uns tios meus que trabalhavam lá na cidade já. Fui para São Bento do Sul. Trabalhei lá 2 anos numa fábrica de móveis. E depois, quando eu soube que essa fábrica ia fechar, eu desci para Jaraguá do Sul. E em Jaraguá do Sul, aí eu comecei uma trajetória lá que foi bem bonita. Aprendi muita coisa na empresa Zanotti Elástico. Peguei mais uma resiliência aqui no ar, meu amigo. Você soube antecipadamente que a loja ia fechar. Muitos colaboradores, diretores ou até mesmo empresários, quando se deparam com uma dificuldade, com algum problema, entra o desespero, o pânico. E a gente sabe que às vezes o pânico faz a pessoa travar, né? É nesse momento do estresse que ela acaba travando. E você, quando percebeu, quando soube rumores já do fechamento, você já se antecipou e começou a buscar outra coisa, claro, é isso mesmo? Isso, professor Éder, porque o que acontece? É muito comum você ver dentro das empresas, nós vamos estar falando aqui um pouquinho sobre empreendedorismo, e no empreendedorismo as pessoas às vezes pensam que empreendedor é só aquele que é dono no CNPJ. E não, o CNPJ ele pode ter um dono, mas o dono pode não ser empreendedor. Agora, o empreendedor, ele enxerga oportunidades, muitas vezes, num lugar onde está sendo um risco, como esse. E daí tem pessoas que, ao invés deles pegar e buscar novas oportunidades, eles acabam deixando de fazer o básico que eles vêm fazendo na empresa.
E lá nessa empresa que eu estava crescendo, eu já tinha saído do chão de fábrica, já tinha ido para operador, já tinha ido para almoxarife, e eles queriam que eu fosse trabalhar no PCP. Mas aí eu vi que a empresa ia fechar, e eu pensei, não, vou buscar uma oportunidade fora. E aonde foi que eu fui lá para Zanotti. Zanotti. E da Zanotti foi onde você entrou nesse cargo, que você me falou lá, que era um cargo baixo, né? Podemos falar para o público, você começou lá no setor de limpeza. E depois chegou à direção da empresa, isso? Isso, já foi um desafio para entrar dentro da empresa Zanotti, porque eu fui lá para trabalhar na VEG. Só que chegando em Jaraguá do Sul, o pessoal falou, não, lá só trabalha quem está 6 meses morando no local. Então, eu já não podia entrar na VEG, já começou ali os desafios. Pensei, qual é a melhor empresa a se trabalhar depois da VEG? Zanotti Elástico. Soube que a Zanotti dava muita oportunidade de crescimento lá dentro, falei, então eu tenho que trabalhar dentro dessa empresa, porque eu tenho garra e eu vou fazer o meu melhor para crescer lá dentro. E aí o difícil era entrar lá dentro. Aí eu mandei um currículo, não me chamaram. Cada vez que eu ia levar um currículo no RH, eu notava para ver se era a mesma pessoa que estava lá. Que se não fosse a mesma pessoa, eu voltava para trás e voltava outro dia para entregar o currículo para outra pessoa, para minhas chances aumentarem. E um determinado dia eu encontrei uma pessoa no ponto de ônibus. Perguntei, onde é que você trabalha? Eu sempre gosto de conversar com as pessoas, jeitão nosso aqui do Paraná, né? Então, cumprimentei ela e já perguntei, onde é que você trabalha? Trabalho na Zanotti. Como que eu faço para mim entrar lá dentro? Viu? Me entrega um currículo que eu vou conversar com o pessoal lá. E ela conversou, e aí eu não sei se foi através dela ou se foi através da minha insistência, mas o fato é que eu comecei lá. E comecei na Zanotti, como você falou, limpando o chão, limpando o banheiro. A minha vaga era auxiliar de produção, mas auxiliar de produção fazia de tudo um pouco. Puxava bobina, amarrava fio, e daí limpava o chão, limpava o banheiro. Às vezes eu estava passando no corredor e a rapaziada chegava e falavam, cadê a saia da mocinha? Fui lá no banheiro, deixei um presente para você. Então esse tipo de brincadeira era muito comum, mas eu aprendi a lidar com esse tipo de brincadeira e servi de graus para mim crescer dentro da empresa. Porque né, às vezes para eles era brincadeira, o subconsciente não chega a ser brincadeira, né, Cleverson? É o que a gente hoje chama do bullying, né? E você superou tudo isso, foi crescendo na empresa e chegou até um cargo de gestão. Isso. Então eu comecei lá nesse cargo e fiquei apenas 1 mês no cargo de auxiliar de produção. 1 mês no cargo de auxiliar de produção, 3 meses de operador de máquina, mas quando eu estava de operador de máquina, eu já fazia diferente, eu já procurava ajudar os meus colegas. Nós trabalhávamos em 4 bancadas, uma de frente com a outra, então eu arrumava a minha bancada e eu ia ajudar as outras. Então tem pessoas que às vezes não crescem dentro das empresas, mas é porque elas não enxergam que às vezes aquele algo a mais que você faz é o que faz toda a diferença, que quando a pessoa está dentro de uma empresa, ela também pratica o empreendedorismo, mas aí é o intraempreendedorismo, que é empreender dentro das empresas. E eu comecei ajudando os colegas, 3 meses depois já fui chamado para ser auxiliar do líder. Trabalhei como auxiliar do líder e quando eu tinha 11 meses de empresa, líder de setor. Então já tinha uma equipe de 30 pessoas para tomar conta ali e auxiliar eles. E alguns daqueles que falavam, cadê a saia da menina? Alguns daqueles ficaram lá no mesmo lugar. Tinha pessoas daquela ali que estavam 10 anos na mesma função. Para você ter uma ideia, teve vários deles assim que tentaram me derrubar. E aí o dia que entregando, às vezes eles iam lá, teve uma vez que foi lá e arrebentou um monte de fio de uma máquina, chamou o líder e falou, esse é o tipo de auxiliar do líder que você quer? Olha o que ele ficou cuidando, o que ele fez na minha máquina. E aí eu falei, não, pode deixar que eu arrumo tranquilamente. Não quis me defender muito. E no dia que eu fui passado para oficialmente como líder, o coordenador falou, sabe por quê que você está indo para coordenador, para líder de setor na época? Porque você, todas as vezes que tentaram te derrubar, você foi lá e mostrou que você era capaz de fazer melhor do que o que estavam falando. Você nunca tentou ficar se defendendo. Então o erro das pessoas às vezes é ficar se justificando. Eu não fiz. Mas foi o fulano. Não, vá lá e faça melhor ainda. Que aí as pessoas vão ver que você merece as oportunidades. E depois fiquei 5 anos como líder de setor e cheguei à coordenação do setor. Então, para você ter uma ideia, eu tinha, professor Éder, dentro da empresa, eu cheguei a ser o coordenador mais novo dentro da empresa e o líder mais novo, com 20 para 21 anos, líder, 25 anos, coordenador de setor. E no meio de 2.000 colaboradores, eu era um dos 6
coordenadores que tinha lá dentro. Você veja bem, Cleverson, o que você está trazendo para nós que é algo que a gente chama de, agora tem até a disciplina, inteligência socioemocional, né? Mas na nossa época não tinha, né? Não. Eu digo assim, na nossa época, o Cleverson é bem mais novo que o professor Eders, mas é da mesma geração, e muitos iriam nessa questão que você citou, ou revidar, né? Ou falar assim, agora que eu assumi um cargo de gestão, eu vou me vingar e derrubar todos aqueles que me humilharam. E na verdade, te conhecendo, né? Como eu te conheço, eu sei que você comentou, falou, não, professor, isso aí é o que eles têm a oferecer, não é o que o meu coração tem a oferecer. E fez uma boa gestão e reconheceu ainda o trabalho dos mesmos que tentaram te derrubar. Acho que esse é a maior tapa, né? De quando você recebe uma traição, né, Camargo? Isso, é você mostrar que você é capaz, que você não está querendo perder tempo porque sempre vai ter alguém, você nunca vai querer agradar, nunca vai poder agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo, imagina nós, né, que somos seres humanos. Então, você tem que sempre pensar além. Eu sempre digo que não adianta você ficar gastando vela com defunto. O problema que está ali para trás você deixa, certo. E você segue em frente. E uma das coisas, quando você está em cargo de gestão, ou até mesmo quando você nem tem um cargo de liderança, professor Edner, esses dias atrás eu fui convidado para fazer uma palestra e aí lá tinha alguns empresários. E a moça que estava me contratando para aquela palestra, ela perguntou assim, viu, mas lá a maioria dos empresários, lá tem empresário lá que não tem nenhum liderado. É só ele que trabalha na empresa dele. Eu falei, mas existe uma coisa na liderança que primeiramente, antes de você liderar outras pessoas, você precisa saber liderar você mesmo. Então você tem que ter inteligência emocional para você saber lidar com todos esses problemas, para você poder depois, a hora que você tiver uma equipe, aí fica fácil você liderar, porque você já consegue liderar você mesmo. Porque como que eu vou chegar e vou falar para uma pessoa, viu, você não pode ser mal educado com os clientes. Sendo que eu sou o primeiro a chegar, o cliente chega para mim e fala, olá, tudo bem? Tudo bem, pera aí que eu já vou chamar alguém. Fui extremamente mal educado. Daí eu quero que o colaborador saia lá de trás da mesa dele ou da bancada dele, chegue lá e fale com o cliente educadamente. Como é que você está? Tudo bem? O que eu posso te ajudar? Mas o líder, o dono da empresa, que deveria ser o exemplo, muitas vezes não é e quer que daí os colaboradores façam um milagre. E às vezes você está num ambiente, professor Hélio, que o teu colega de trabalho, ele tem atitudes negativas. Sim. Mas não é porque ele está fazendo que você também precisa fazer. Faça você da maneira certa, pegando bons exemplos dos outros, que aí com certeza você vai crescer. Talvez ele não cresça junto com você, mas você vai. E também tem uma questão, né, Camargo, que às vezes o líder quer que o funcionário ou o colaborador, vamos dizer assim, tenha a educação, saiba se portar, mas quantas vezes a gente vê o dono da empresa ou o líder tratando mal o colaborador? Aí ele trata mal aquilo lá, o colaborador, e vira pra ti e trata com a maior educação do mundo, ou dá uma quebrada, fala alguma coisa. Isso aí as pessoas não percebem, mas eles acabam derrubando também, né, Camargo? Com certeza, é um dos maiores problemas nas empresas. Às vezes as empresas dizem, meus colaboradores não prestam, mas às vezes o que não presta é o gestor. Sim. Às vezes o gestor tem que olhar e ele primeiro melhorar para depois melhorar os colaboradores. Eu sempre tenho um ditado que eu digo, é clichê, todo mundo fala isso, mas elogie em público e cobre no particular. Perfeito. Se você tem que cobrar alguma coisa de um colaborador, chama ele do ladinho depois, explica, olha, eu creio que você não agiu por maldade, mas você precisa melhorar nessa parte. E fala das coisas boas que o colaborador tem também. E muitos acabam não olhando dessa forma. Porque já aconteceu muitas vezes de cliente chegar lá na minha loja e falar, olha, eu quero elogiar você, Camargo, pelo excelente trabalho que você fez no meu computador, no meu celular. Eu falo, olha, quem você tem que elogiar não sou eu. É aqui, ó. Esse rapaz, esse que é o técnico, é esse aqui que faz os trabalhos aqui, então não sou eu. É a minha equipe que faz acontecer. Eu já tô com vontade de falar da Camargo e Fossel, mas a gente tem que pegar esse pulo da vinda, da montagem da primeira loja, né? Que eu estava estudando essa semana o empreendedorismo, então ela é o motor 1, né? O primeiro motor que funcionou da gestão e depois vieram vindo os demais, porque eu quero falar dessa tua gestão com os colaboradores. Certo. Como que foi essa virada de chave de sair de Santa Catarina e chegar a empreender aqui em Guarapuava e região?
Então, professor Éder, eu estava crescendo lá dentro da empresa onde eu estava trabalhando e tivemos bastante sucesso como coordenador de setor, tinha 9 líderes sobre a minha responsabilidade. E aí aconteceu algumas mudanças na empresa e eu pensei, mas eu quero fazer de um jeito e a empresa está fazendo de outro. Mas se eu quero fazer do meu jeito, então eu tenho que montar meu próprio negócio. E foi aí que surgiu a vontade de montar a primeira empresa, que foi a Camargo Computers, que agora é Camargo Computers, um nome em inglês aí para ficar mais bonito. E aí, na hora de sair da empresa lá ainda, eu falei com o dono da empresa, o seu Valdemar Zanotti, e aí ele falou para mim, Cleverson, que me chamavam de Cleverson lá, que é mais comum chamar de Camargo por causa das lojas. Cleverson, você garante para mim que se você precisar voltar para uma outra empresa, você vai procurar a minha empresa primeiro e a mim primeiro? Daí se você fazer isso, e primeira coisa, tudo que você for fazer, você colocar Deus na frente, eu faço a tua demissão para você seguir teu caminho. Eu falei, estamos combinado, seu Valdemar Zanotti. E aí eu saí para montar meu negócio. Como deve ser bom ouvir isso na saída, né? Muito bom. Porque geralmente, ou o pessoal sai bravo, sai brigado, e também, às vezes, demonstra que não está fazendo falta, né? Não, tudo bem, quer sair, sai. Não é nem recebido, né? E hoje você deve manter uma relação de convivência, de contato, de trocas de informação, de como o teu crescimento. Hoje ele deve estar muito feliz com o teu crescimento. Com certeza ele está muito feliz. E o bacana é que quando eu cheguei para conversar com o seu Valdemar Zanotti, ele falou para mim assim, Cleverson, eu queria você trabalhando aqui do meu lado. Olha só. Daí eu falei, olha, seu Valdemar, mas como o senhor começou lá com uma empresa, um barraquinho, só montou uma máquina num barraquinho e hoje tem mais de 1000 máquinas, eu também quero começar meu negócio. E aí ele falou para mim, então, vai, siga seu caminho. E aí eu abri a primeira empresa lá em Pitanga. Pitanga, a Computer. Pitanga. E aí é outro erro que às vezes o empresário, o empreendedor comete, que ele não faz uma pesquisa de mercado antes. E eu não pesquisei o mercado. A única coisa que eu fiz, eu já sou um gestor de equipe e tal, eu sei das coisas. Certo. E aí eu pensei, minha irmã já se deu bem com uma loja de autopeças lá, eu vou me dar bem com uma loja de celular também, de informática, na verdade. Na época eu não mexia com celular. E fui pra lá. Só que chegando lá, as internet lá era tudo internet muito lenta. E quem usava internet, geralmente eles pegavam direto das outras lojas de informática que já estavam há muito tempo no mercado. Com isso, também eles levavam os computadores deles só para essas lojas fazer o serviço. E eu fiquei por 6 meses lá, gastei tudo meu acertinho lá. Meu Deus. E aí sim, eu resolvi fazer uma pesquisa de mercado para começar os trabalhos aqui em Guarapuava. Aí que a gente fala, eu já vou roubar uma frase do Cleverson que ele fala assim, tem gente que fala que saiu do 0 e chegou em 7. O Cleverson fala, eu saí do -0, né? Aonde que vem a motivação? Qual é o segredo para quem quer empreender? Que ideias boas, né? Todos têm o tempo todo. Grande parte da população quer empreender, quer desenvolver, mas fala assim, poxa, se eu não tiver aquele aporte inicial, eu te confesso que eu já fui muito assim na minha vida, você sabe disso. Se eu não tiver ali garantido aquele aporte, para quem já empreendeu sem dinheiro e acabou não tendo o mesmo sucesso que o teu, o pessoal fica com medo, traz traumas, gera gatilhos. Da onde que vem essa primeira coragem, Cleverson, de chegar a empreender e confiar que vai dar certo? Professor Éder, a primeira coisa que um empreendedor tem que ter, eu sempre digo que ele tem que saber aguentar as pancadas, mas antes de aguentar as pancadas, ele tem que saber quebrar barreiras. Ou ser corajoso, ter coragem, mas eu falo quebrar barreiras. Porque quando você está começando a empreender, seja lá na tua família, seja dentro de uma empresa, ou seja dentro do teu próprio negócio, tem muita gente dizendo que não dá certo. Eu tenho certeza que vários projetos que você quis começar, teve muita gente que veio e falou, mas por que fazer isso? Então, aconteceu muito isso comigo. Quando eu estava querendo crescer dentro da empresa, as pessoas falavam, tem gente que está aqui 10 anos e não cresce, o que você vai tentar? Fique no lugar que você está, que você fica tranquilo. Eu cresci lá dentro. Quando eu comecei meu negócio, tinha gente que falava assim, eu tô com a loja de informática aqui faz 10 anos e não deu certo até agora, estou trabalhando fora para poder sustentar meu negócio. Então, mas eu não ouvi para isso. Então, o empreendedor ele precisa saber quebrar essas barreiras e dizer, bater no peito e olhar para o propósito dele. Qual que é o propósito? Meu propósito é lembrar lá de quando a minha mãe chegou lá com as mãos calejadas, vertendo sangue. Eu lembro lá de trás,
Porque quando eu fiz esse propósito, falei para minha mãe, um dia eu vou dar uma casa melhor para a senhora, porque naquela época eu morava numa casa de chão, barraquinho de lona e era de chão batido. E nós comíamos a maioria das vezes, professor Éder, polenta cedo, polenta meio-dia e polenta de tarde. Era polenta o tempo todo. Nessa época que eu tinha uns 6 anos de idade ali. E aí eu fiz um propósito comigo. Falei, um dia eu vou dar uma casa melhor para minha mãe. E graças a Deus, eu e os meus irmãos já construímos uma casa nova há uns 2 anos atrás aí para minha mãe. Então isso me deixa contente. Eu sempre digo que hoje nós podemos sentar numa mesa farta com a minha mãe e com meus irmãos e saborear o grande bolo da conquista, que é de nós conquistar e aguentar passar por tudo isso. E o combustível continua sendo o mesmo, até nos dias de hoje. O que veio lá de trás, com 7 anos, 6 anos de idade, como você me corrigiu, que pode às vezes ser o travamento, pode ser o trauma, pode ser o gatilho negativo para você virar um gatilho positivo. E você percebeu, Clever, que dessa arrancada você veio vindo até hoje, e eu percebi que você fala muito em família. E dentro das tuas empresas hoje, é algo que muitas vezes o pessoal repudia, né? Não misture família com negócio, não traga o casal dentro da empresa não dá certo, o cunhado não dá certo, o sobrinho não dá certo, o filho não dá certo, o cara vai ser tudo isso da empresa. E com sucesso absoluto, nos conta um pouquinho dessa composição dessa empresa que pode chamar de empresa familiar, mas que está se tornando em grande porte agora. Isso, professor Ed. Então, aí você não pode desistir, né? Como eu estava falando ali, que você tem que saber quebrar essas barreiras e depois você tem que aguentar as pancadas. E quando eu iniciei aqui em Guarapuava, você acabou de falar antes ali, que eu comecei mesmo tem gente que fala que começou do absoluto zero. Eu comecei do menos zero, porque eu cheguei em Guarapuava devendo. E aí comecei a empresa aqui em Guarapuava, fiz uma pesquisa de mercado antes, mas nada foi fácil. Foi 7 anos de muita luta. 7 anos. E aí eu puxo já, quando eu comecei em Guarapuava, eu tive um apoio muito forte, que foi aonde eu conheci a minha esposa, a Jo. Então, quando eu conheci ela sempre foi a pessoa que anda do meu lado em todos os momentos. Tem gente que fala que atrás de um grande homem existe uma grande mulher, eu do meu lado. Atrás eu falo que do lado de um grande homem tem uma grande mulher. E aí nós começamos e ela sempre me apoiando. Tudo que eu falar aqui, ela faz parte disso, da minha carreira, tudo. E aí nós começamos. E uma empresa, a maioria das empresas, eu diria 95% das empresas, começa empresa familiar. O que é uma empresa familiar? A empresa familiar você começa com o filho, com a esposa e com o amigo. Então, você começa uma empresa familiar e aí existem desafios. Inclusive, na minha palestra, eu tenho lá um dos maiores problemas do empreendedorismo, é o empreendedorismo familiar. Porque daí muitos empresários, empreendedores, eles não conseguem gerir muito bem isso. Porque eles não acham jeito de cobrar alguma coisa da esposa, ou a esposa cobrar do esposo, não acha jeito de cobrar do cunhado, às vezes não acha jeito de cobrar do amigo, e eu acho que tem que ser, eu fiz isso e faço, graças a Deus, na minha empresa. Hoje, professor Edwin, eu tenho a minha esposa, que nós trabalhamos juntos há mais de 10 anos, tenho o meu cunhado, que trabalhamos juntos há mais de 10 anos, olha só. O meu filho, que já está fazendo 8 anos que trabalhamos juntos, e um amigo, que já faz mais de 10 anos, que é meu amigo antes de nós começar a Camargo Infocel. Então, o bacana é que todos nós se respeitamos. Se tem algo que eu tenho que cobrar da minha esposa, eu cobro. Se tem algo que ela tem que cobrar de mim, ela cobra. Ela faz mais a parte do financeiro e tudo mais ali. Me segura quando eu estou querendo, às vezes, acelerar demais o processo. Ela fala, calma que agora nós temos que olhar os números. E aí é onde a gente dá o passo certo. E com os colaboradores não é diferente. Não é eu que sempre tenho razão, eles também têm. E graças a Deus tem uma equipe muito boa comigo ali, somando e fazendo acontecer os resultados. Você sabe, Cleverson, que a gente até gostaria de mandar um abraço para a professora Josiane, a Prof. Jo foi nossa professora na Faculdade de Guarapuava, pediu afastamento justamente para cuidar da empresa. E nós temos ali, né, dentro da divisão que você me falou, o Cleverson é o empreendedor. E a Prof, nós podemos dizer que é a administradora, a parte contábil, financeira, o cérebro pensante dos números é ela, e o Cleverson é o da publicidade, do marketing e do empreender. É esse casamento no duplo sentido que deu certo? Isso mesmo, professor Éder. Eu acho que tem que sempre ter os dois lados da moeda, né? Você não pode simplesmente, se você pegar uma pessoa do mesmo perfil teu,
as coisas não dão certo. Certo. Então isso serve para quando você tem um casal, uma esposa junto, né, ou esposo junto no mesmo negócio, ou quando você tem um amigo, que você fecha uma parceria ali e os dois vão colocar a mão na massa. Um tem que ser mais a parte gerencial do negócio, que cuidar dos números, do financeiro e analisar com mais calma as coisas. O outro é o que vai ter ideias. Porque eu sempre falo que o empreendedor não necessariamente ele precisa conhecer de todas as funções da empresa. Conhecer a fundo de saber exatamente fazer tudo. Ele precisa conhecer o básico para ele poder saber cobrar, analisar, orientar, mas não precisa saber realizar todas as funções dentro da empresa. E eu tenho muitas pessoas que fazem essas coisas acontecer, e a minha esposa é que faz essa parte da gestão ali, a parte mais burocrática da coisa. E eu oriento como fazer. E na verdade, nós temos aquela questão ali da tua palestra 370, que você sempre fala, e certo dia eu vi na palestra, porque tem uma crítica muito grande, do pessoal fala que às vezes nunca dá certo o casal empreender junto, porque traz o problema da empresa para casa e da casa para a empresa. E o Cleverson já por várias vezes provou isso em palestras que o de vocês isso não acontece. Tem horas que tem que falar, como você falou na palestra, agora é o empresário falando. E depois falar, agora é o esposo falando. Existe isso mesmo, Cleverson? Então na verdade você tem que dividir. No empreendedorismo familiar você tem que dividir muito. Porque imagine você tá lá, você vai para casa, você não pode brigar com a esposa. Mas o pessoal confunde isso, né? Confunde. Então você tem que saber diferenciar as coisas. Em casa você é o esposo. Na empresa, você em alguns momentos é gestor, em outros momentos você é subordinado. Na hora que a esposa diz assim, olha, você está querendo abrir essa nova loja, vai custar tanto, não tem viabilidade para isso, você tem que baixar a guarda, ouvir ela analisar e realmente não é para fazer isso, não vai fazer. Não vai fazer. Então na empresa você tem que entender, dividir as coisas. Fazer, é profissional aqui, então não importa. Digamos, a esposa ficou de fazer um pagamento, não fez. Eu tenho que ir lá e orientar, olha, isso não pode acontecer. Nós precisamos levar certinho essa parte. Então, ambos os lados tem que existir essa cobrança. Se não existir essa cobrança, não funciona. Lá na casa, já a figura é diferente. Mas eu sempre digo que quando você consegue ter uma liderança boa dentro da empresa, primeiro você tem que fazer a liderança lá dentro de casa. Senão não adianta. Não adianta o cara dizer assim, viu, eu vou ser um bom líder, eu quero dar exemplo, eu vou fazer, eu vou ajudar, vou ensinar a trocar uma tela de celular aqui, sendo que lá na casa ele tem preguiça de lavar uma louça. Não vai dar certo. Ele não vai conseguir fazer uma liderança boa. Eu tenho certeza que você já deve ter assistido palestras ou reportagem do Rufino. Sim. Né? E ele fala o que você está dizendo agora. Que o pessoal pergunta qual é o segredo do sucesso, que hoje ele é o maior da América Latina, né? Sim. Como ele fala, catando lixo, e até hoje ele fala que ele vende lixo, agora que é lixo de cabine de caminhão, né? Ou peças de caminhão. É uma brincadeira que ele faz, e tem uma grande empresa, e eles perguntam para ele aonde que está o sucesso, e ele respondeu, o sucesso é eu ter que pedir para os meus filhos que já são casados no domingo à noite, ir cada um para suas casas, porque amanhã tem que abrir empresa. Ou seja, ele fala, toda a gestão começa dentro de casa. Né? E como você deu o exemplo aí, a gente já conversou bastante sobre isso, e quando a gente fala em interpretação bíblica, nós estamos falando de nenhuma religião, né, Cleverson, para deixar bem claro. Sim. Mas é bíblico isso, né? Bíblico. O pessoal entende errado quando você fala que a mulher submissa ao homem não é submissão dele mandar ela baixar a cabeça e ele estar fazendo coisas erradas. Não, submissão é como a gente está falando em uma gerência, o provedor do lar, vamos dizer assim. Sim. Porém, a mulher é a cabeça pensante na gestão familiar. E, inclusive, Jesus falou, né? Ame a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja. Então, quando vocês entenderam isso, esse conceito, vocês entenderam tudo, né? Entenderam de gestão familiar, entenderam de família e gestão empresarial por esse clima, por esse ambiente que é o sucesso, Cleverson. Podemos atribuir a isso? Graças a Deus aí a gente tem uma vida muito tranquila com a minha esposa. Raramente nós temos uma discussão. Então é meses sem uma discussão. Então a gente leva muito assim as coisas regradas, né? Então cuidado, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu não quero brigar. Poxa, mas se a esposa falou que essa agenda não quer que fique aqui, se o lugar dela certo é aqui, por que eu vou deixar aqui?
O esposo tem lá o seu material de pesca guardado no cantinho lá da garagem, digamos assim, e a esposa vai lá e mexe, leva lá para fora e deixa lá. Aí o esposo fala, poxa, mas por que não deixou no mesmo lugar? Então, se ela cuidar da parte dela e o esposo cuidar da parte dela, não tem briga, professor Éder. Sim. Sempre há um convívio muito bom e isso reflete nos negócios. E graças a Deus, isso vem acontecendo muito com a minha esposa e aquela coisa que você estava falando já de texto bíblico, isso serve para a vida, serve para os negócios. Tem lá no texto de Josué lá, né? A hora que Deus estava passando o bastão lá para Josué, ele falou assim, Josué, esforça-te que eu estarei contigo, esforça-te e tem bom ânimo que eu estarei contigo. Muitas pessoas, eles querem que as coisas venham dentro do casamento deles, eles querem que as coisas caiam do céu na empresa deles, mas não quer se esforçar. Então você empreendedor, você colaborador dentro de uma empresa, você marido, você esposa, né, que está assistindo nós agora, esforce-te, faça a tua parte, porque tenha certeza que Deus vai te ajudar e você vai ter sucesso no teu casamento e também nos teus negócios. Que maravilha, Cleverson, né? Que tarde agradável ouvindo essas coisas. Deixa eu te falar mais um podcaster que é o Ninja, né? O Ninja doidão, né? Fala umas besteiras, mas você levantou um ponto que ele sempre cita. Tem aquela questão, não gosto que mexa na minha caixa, então... E se a pessoa continuar repetindo, deixar a caixa naquele local, você já viu o contrário que o Ninja fala? Ele fala, então pega você, meu amigão, e guarda a caixa, tá? Aí já tá a mudança, então mude você. Ele deu o exemplo do lixo, né? Você deu o exemplo da caixa de ferramentas, né? Que todos nós temos, e o pessoal não sabe por que a gente adora isso, né? Hoje eu tava na escola, queimou o foco, não, deixa eu arrumar esse foco, por que você quer arrumar? Quer arrumar o foco, né? Não é que não vai dar uma economia grande, mas são coisas que a gente gosta de fazer, né? E o Ninja sempre fala isso, ele falou do lixo, porque sempre ele tinha duas brigas, que era a louça não estar lavada quando ele chegava em casa e o lixo não estava tirado. E era um acordo do casal, porque ele tinha outras atribuições. E a partir do momento que ele passou a tirar o lixo, ele disse que percebeu que ela também passou a tirar. Enquanto ele ficou 4 anos gritando, brigando, poxa, o lixo é teu, né? Então, às vezes, até o ato da tua mudança de comportamento, você vai gerar na outra pessoa, a gente está falando de casamento, mas dentro da empresa é a mesma coisa, né? Exato. Aquilo não é função minha, então não vou fazer. Vai lá e começa a fazer que até você envergonha a outra pessoa e todos possam fazer, né? Isso é bem bacana, professor Edson, que o professor colocou nisso. Isso, como eu falei ali, é uma iniciativa da pessoa querer mudar, né? Aqui nós estamos falando de você mudar para que o teu exemplo faça com que a outra pessoa mude. E realmente, não tem como tudo que você quer seja perfeito. Vai ter alguma coisa, às vezes uma toalha molhada em cima da cama por muito tempo. Sim. E aí quando você acaba pegando aquela toalha, pendurando lá uma vez, 2 vezes, uma hora a esposa ou o esposo vai ver toda aquela atitude e vai, poxa, mas ele está fazendo, eu vou começar a fazer também. Sim. E aí o exemplo que move é igual dentro da empresa. Você quer que o colaborador chegue lá às 8 horas da manhã, mas você chega às 8h10 e ele quer cobrar para o colaborador chegar às 8. Poxa, mas você não está fazendo. Sim. Então, o líder, a figura do líder, ele sendo gestor ou até mesmo com um colega de trabalho, ele pode exercer um papel de liderança, ele vá lá, chegue primeiro no horário certo, depois você vai poder cobrar um pouquinho mais do teu colega, do teu colaborador, para que ele chegue no horário certo ali e vai ter credibilidade daí. E é legal a gente falar, porque senão o pessoal pensa, poxa, estão direcionando, né, o programa só para empreendedores. Você acabou de me dar mais um gatilho aqui, e isso nada é pensado. Por isso que eu gosto de conversar com o Clevers. Eu sempre dei aula em Guarapuava, né? E daí, uma época da minha vida, eu comecei a dar aula em cursinho pré-vestibular, viajei para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, o Energia, Chapecó, já fui no Garra, lá no Rio Grande do Sul. E lá nós tínhamos, assim, alguns professores de cursinho, que naquela época era muito famosa, né? Porque não tinha tanto faculdade particular, então era aquela loucura para você entrar numa estadual, numa federal, onde fosse. Nós tínhamos, assim, 27 turmas e 300 alunos, Clevers, para você ter uma ideia, a concorrência. Então eu tinha lá, eu me recordo muito que eu via na internet o Cecil de Química, né? Nossa, cara, o Cecil, cara famoso. Eu vou te dar um pequeno gatilho, um detalhe. Aqui em Guarapuava, a gente terminava a aula, a gente saía e sempre tinha um monitor que é o cara que apagava o quadro. E quando eu cheguei lá em Santa Catarina,
que eu fazia brincadeira, sabe, a gente brinca, né, que a gente brincou na entrada aqui, professor, deu, não sei o quê. Fala só um pouquinho, professor, deixa eu apagar o quadro. Eles não deixavam o quadro. E para mim aqui era normal ou não apagar o quadro, né? Porque tinha um monitor e o próximo apaga porque você já vai para outra turma. Sim. E lá não. Depois que eu vi aquele líder, né, que era diretor, gestor, liderando pelo apagando exemplo. o quadro, eu comecei a ficar com vergonha e trouxe isso para cá. Falei, antes de eu sair da sala eu vou apagar o quadro, né? Ninguém me pediu para apagar o quadro, mas eu me senti incomodado. Falei, o que será que pensaram em mim nos primeiros meses, né? Falei, esse paranaense folgado, né? Que o cara vem aqui, escreve mal educado. Por quê? Ninguém precisou me chamar. Quem sabe se tivesse me chamado a atenção ia rebater. Falou, mas não tem monitor? E o monitor, na verdade, é um colega nosso que está ali. Você pensa, ele está até tirando o emprego do cara. Né? O cara ganha uma bolsa para pagar, ou você está perdendo tempo já de ir para outra turma, mas não é perder tempo, é se organizar e aprendendo pelo exemplo, né, Clevers? Isso, Fred, e eu chamo isso, em alguns casos, assim, as pessoas pensam que não, mas é a visão 370. É você enxergar além do negócio. Porque o 360 seria você chegar ali e seguir o mesmo ritmo, certo? Sim. O que você está enxergando? Você está enxergando o pessoal naquela rotina, terminou a aula, o quadro fica sem apagar e cada um vai para sua função. É o normal. Agora, você ir lá e apagar o quadro é você ter uma visão diferenciada de todos que estão à sua volta. Então, o empreendedor precisa muito disso para poder empreender na família, nos negócios, aonde ele estiver. Ele precisa ter essa visão 370. É um dos pilares ali do empreendedorismo que eu falo, depois de conseguir aguentar, quebrar as barreiras, depois dele ter que ter resiliência para ele poder gerir todos os outros problemas. O próximo passo é isso, ele ter a visão 370 para poder enxergar o além, para poder ter essa proatividade que você teve lá e para dar certo nas coisas. Mas olha os gatilhos que o Clevers vem trazendo, né? Por isso que a entrevista é boa, Pedro, né? Isso aí é recente, tá? De janeiro desse ano, eu conversando com o Dr. Leonardo, um dia ele falou assim para mim, nosso gestor, diretor-geral do nosso grupo, falou, professor, você está chegando a trabalhar às 11 horas da manhã? Eu falei, não, já. Falei, jamais. Falou, não, você está chegando às 11. Falei, não. E começou aquela discussão. Falei, não, estou chegando às 11. Falou, então, qual que é a tua rotina? Falei, eu estou saindo às 7h30 de casa, às 8 eu já estou no comércio, fazendo as visitas, e fui falando da campanha de matrícula, da venda dos pacotes da rádio. Falei, daí eu venho pro Fé. Falei, então você está chegando às 11. Falei, mas estou trabalhando das 8 às 11. Falou, professor, você é o diretor, você é um líder. Eu cheguei aqui e perguntei, cadê o professor Ederson? Falou, esse aí é só perto do meio-dia. Então você entendeu, Clevers? Daí eu falei, mas então eu tenho que vir aqui dar 8? Ele falou, sim, você tem que vir aqui antes das 8. 7h20, 7h10, abrir e estar aqui e falar, agora estou indo para o comércio. Porque você pode postar uma foto, você pode fazer o que for no comércio, mas o teu colaborador que estava ali, o meu colaborador, que eu digo que eu estava cuidando na época, falou, não, ele é só perto das 11. Então não adianta você falar, né, Cleverson, ou tentar. Você acabou de dar mais um gatilho. E eu tive que entender o que estava sendo dito. Até no começo eu fiquei meio ofendido, falei, vocês estão achando que eu estou mentindo, que eu estou trabalhando? Olha, eu tenho todo o meu roteiro, é só olhar a quilometragem do carro. Falei, ninguém está falando que é uma mentira. Mas vamos voltar à pergunta lá no começo. Você está chegando às 11. Você não está chegando às 8, né? Então é o exemplo, às vezes, que mesmo você trabalhando, né, Clevers, tem que estar olhando e se colocando como verdadeiro diretor, como um verdadeiro gestor de pessoas, né? Exatamente, você tem que liderar pelo exemplo, né? Então, se eles não tinham esse comunicado que você chegaria sempre a esse horário, para eles você estava chegando naquele horário e pronto. Era o que estava acontecendo. O cara chega às 11. Então tem coisa que não basta você fazer, você tem que mostrar que está fazendo. Isso. Nesse caso é um dos casos. É igual nós estamos passando por uma era digital aí do Instagram e tudo mais, inclusive você está vendo esse podcast aqui por causa que você está acessando uma rede social. Então, nessa época, você precisa mostrar. Você imagina se nós estivéssemos tendo essa conversa aqui e ninguém estivesse nos ouvindo. Então, de nada, serviria muito para nós dois. Sim. Mas e aí, o compartilhamento de informações das nossas experiências de vida não estaria chegando até o público. Cleverson, nosso tempo está correndo, a gente já voou, o papo tá bom hoje. 370, me fala um pouquinho dessa palestra, quando surgiu a ideia da palestra, porque o Cleverson, além de empreendedor, né, gestor, e também você sempre gosta de falar, né, que o empreendedor é diferente do empresário, são coisas completamente avessas, né? Claro, um complementa o outro, mas não o pessoal acha que é a mesma coisa. E além de empreender com as lojas, você também tem essa questão
das palestras. Como que surgiu o ramo da palestra na sua vida agora? Isso, professor. Então, só dando uma pinceladinha rápida ali, como que surgiu as palestras. Aí eu comecei, tive todos aqueles 7 anos de muita prova financeira, e aí as coisas começaram a dar certo. E começaram a dar certo logo perto ali na época da pandemia. E aí, aonde Deus abençoou, abriu as portas e nós estávamos se preparando, buscando, lutando. E aí começou a expandir as lojas. E chegamos a 7 lojas da Camargo Infocel. E no meio da pandemia, também tivemos que ter uma visão aí 370 para enxergar uma nova oportunidade. Que foi nesse momento que nós passamos a se chamar Camargo Infocel. Porque nós trabalhava antes, era Camargo Computers. Daí, nesse momento da pandemia, vendendo computador ali a doidar. E daí chegou um dia, eu falei para a esposa, vai acabar a pandemia, o pessoal vai parar de usar computador e vão voltar para os celulares. Então nós precisamos inovar. Nós precisamos enxergar o que o mercado não está enxergando. E aí mudamos o nome da empresa para Camargo Infocel e aconteceu, acabou a pandemia, abaixou o fluxo de computadores e aumentou o fluxo nos celulares. E dessa forma nós começamos a expandir, montamos 2 lojas, depois montamos mais umas e até onde chegamos a 7 lojas. Depois de tudo isso que aconteceu, eu sempre tive uma vontade de ser palestrante. Lá na empresa que eu trabalhava, eu fazia reuniões com 200 pessoas, que eram os colaboradores que trabalhavam conosco, e eu gostava muito disso. Certo. Falar para as pessoas. Mas eu queria falar algo de vivência na prática, algo que realmente eu tinha feito acontecer. E quando eu cheguei em Guarapuava, ou lá em Pitanga, e comecei a empreender, eu não via muito exemplos próximo de mim. Alguém falando ali nas redes sociais ou numa palestra, alguém daqui da minha região de Guarapuava ou de mesmo lá de Pitanga, falando que o negócio dele começou lá pequenininho e deu certo. Aí eu pensei, é um momento de eu começar a realizar umas palestras. Porque se eu fazer uma palestra para 100 pessoas e daquelas 100 pessoas, uma delas sair de lá com uma das palavras que eu falei lá e que deu certo para mim, aplicar no negócio dela e dar certo, já ganhei, já valeu a pena eu ter ido subido naquele palco lá e deixado tudo, o meu conhecimento lá em cima. E aí foi onde começou as palestras. Porque a gente sabe que o teu ramo são as lojas, não são as palestras. E muitas pessoas lá querem ser palestrantes porque querem ser coach e tudo mais. E você não, você quer levar o conhecimento, né? É também uma forma de você transmitir a gratidão de tudo que deu certo. Vamos falar das 7 lojas então para o nosso público antes de encerrar? Na frente do terminal? Na frente do terminal temos ali na Saldanha Marinho. Saldanha Marinho ali do lado da 3000. Olha só. No Boqueirão nós temos lá na frente do Compre Mais há 13 anos, lá é a mais antiga. É na frente, a mãe não é dentro do... Não é dentro do mercado. Tem outras dentro do mercado, né? Tem. Daí nós temos dentro do mercado, lá do Dalpozo da Vila Bela, do Dalpozo lá do shopping e do Parteca do Alto da 15. Show de bola. Que são dentro do mercado. E temos mais uma lá na Santa Cruz, lá do lado do Mercadinho do Té, em frente à Igreja Católica. Nós combinamos com o Pedro que nós vamos visitar as lojas, né? Vamos visitar, vamos fazer um videozinho, conhecer a galera, conhecer o pessoal. A Prof, a gente já conhece, mas bater um papo com teu filho, com os colaboradores. A gente tem que mostrar isso aí, Cleves. Né? Certo. Mostrar pro pessoal. E eu gostaria que você deixasse um convite para que eles vão lá conhecer as lojas e também, salvo engano, o Turvo. Isso. Então, Turvo. Estamos em então, professor Éder, como você puxou esse novo gancho aí, então nós temos 7 lojas da Camargo Infocel. E daí nós temos mais 2 lojas de roupa, que é a Show Modas. Temos uma aqui. A Show Modas está no mercado desde o ano de 81. E aí eu fiz sociedade lá com meu amigo Zaqueu e estamos ali dando essa força, compartilhando ideias e colocando algumas ideias novas ali e o negócio está indo adiante, graças a Deus. Uma aqui e uma no Turvo. E aí nós temos também outros negócios aí que não convém colocar aqui no momento. Vamos segurar os valores, mas é novidade, né? Mas graças a Deus aí as coisas estão acontecendo. E devido a tudo isso, aí eu montei, né, como nós estávamos falando antes, a palestra Força do Empreendedorismo 370. Essa palestra ela serve tanto para o empresário quanto para o colaborador. Então, você que está nos ouvindo aí, que é empresário, quer levar um pouco de motivação, um pouco de vivência na prática, porque eu posso falar muito bem tanto da parte de gestão quanto da parte de colaboração, porque eu trabalhei muito como subordinado. Então eu posso levar uma mensagem positiva aí para a sua equipe
e posso levar uma mensagem positiva para o dono da empresa e para você que é líder dentro da empresa também. Tudo baseado em vivências na prática. Porque falar do que a gente viu no YouTube é fácil. Agora, viver na prática para depois falar, aí é um pouquinho mais difícil. E eu falo sempre olhando com aquela visão diferenciada, que é a visão 370. Cleverson, se o pessoal quiser contratar a tua palestra, te chamar para a empresa, colégio, empresa, igreja, aonde eu for, o Cleverson está lá para levar um pouquinho de conhecimento. Deixa o contato, as suas redes sociais, para que o pessoal comece a seguir o meu amigo Cleverson e também acompanhar um pouquinho do teu trabalho. Sored, então no Instagram ali encontra como Camargo, cleverson.camargo, _P no Instagram, e daí o celular é o 42998610009. 99861 0009. 0009. E no Instagram bateu Cleverson Camargo, ele vai puxar. Já vai puxar. Né? Já vai estar o homem ali dando bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gravo conteúdo, mas esse homem grava muito conteúdo. Ainda estamos começando. Cleverson, quer deixar uma mensagem final, um agradecimento? Na próxima semana vai ao ar o nosso programa, né? A gente sempre pede ele para edição. O Pedro já me olha aqui, né? 2 ou 3 dias. E quando a gente fala edição, não são cortes, não, né? Não é para tirar nada, a gente coloca na íntegra. Mas o Pedro sempre fala, é como você falou, professor, comece algo profissional. Ontem mesmo, um bate-papo, conversei com a minha equipe, falei, viu, será que já não tinha que fazer um por dia? Ele falou, professor, vamos fazer com qualidade, né? Qualidade de material, qualidade de áudio, qualidade de público. Então, na próxima semana a gente está saindo com o seu material, Cleverson, e a gente quer agradecer, porque você é uma inspiração para todos nós, né? E queria que você usasse desse espaço aqui para deixar a tua mensagem final para o público ouvinte. Inspiração como empresário, inspiração como esposo, inspiração pela família que você construiu e conseguir manter ao seu lado filho, cunhado e amigos trabalhando. Aí você mostra o caráter e o carinho da pessoa. Professor Éder, para finalizar, eu quero dizer que para você empreender em qualquer lugar que seja, primeiramente você precisa estar preparado para pagar o preço. Você precisa estar preparado para inovar, que é ter essa visão 370. Depois eu falo um negócio que a minha mãe falava lá quando eu era pequenininho, ter brilho na cara, que é para honrar os compromissos que você criou. Depois, por último, nunca esquecer do lugar que você veio. No meu caso, eu falo o barraquinho de lona. Então, nunca esqueça, independente da onde você vai chegar, sempre tenha humildade no teu coração, que eu tenho certeza que se você ainda não é sucesso, tenha certeza que você vai ser no tempo certo, a tua empresa, o teu negócio, o teu casamento vai dar certo. Então é ter fé em si mesmo e daí todos esses princípios que o sucesso será garantido lá na frente. Cleverson Camargo, Infocel Cleverson Camargo, muito obrigado pela sua entrevista. Eu tenho certeza que você vai voltar mais e mais vezes. O Cleverson está indicando, né, muito relacionamento na cidade de Guarapuava. E vamos visitar as lojas com certeza absoluta. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, professor Éder. Agradeço a todos os ouvintes aí. Muito obrigado pela oportunidade aqui para estar aprendendo também um pouquinho com você aí. Eu não consigo tirar aquele chavão de término desde o programa do Agro. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.